Olá, tudo bem? Sou o professor Tiago Rodrigues, aqui é mais um vídeo para o canal Academia de História e hoje vamos trazer um tema aqui muito interessante. Espero que você já seja inscrito nesse canal, que você, né, aí, que você ative as notificações, se inscreva e vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante em relação às teorias da conspiração e a história. Bom, o que acontece? Hoje em dia, muita gente acha que está aprendendo história através do YouTube, né? Mas, na verdade, muitas vezes está aprendendo outra coisa. E essa outra coisa costuma aparecer com um nome muito mais sedutor. Às vezes, assim, com o nome A Verdadeira História. Aí você provavelmente já viu isso em algum lugar, né? Eu acredito que você já viu isso em algum lugar. Geralmente esses títulos eles são bem assim, bem chamativos, como A Verdadeira História da Escravidão, A Verdadeira História da Segunda Guerra, A Verdade que Esconderam sobre Determinado Acontecimento, enfim, são inúmeros os casos. E aí, né, nós ficamos aí bem curiosos em relação a esses temas. E é exatamente aqui que começa um problema. Por quê? Porque na maioria das vezes isso não é história, porque trata-se de uma narrativa sem rigor, uma narrativa construída mais para convencer do que um problema real, né? E o problema aqui não apenas está errado essas exposições, o problema é porque no geral elas parecem certas, tá? Então existe assim, uma quantidade enorme aqui no YouTube, né, de vídeos que se apresentam como conteúdo histórico e muitos deles, né, são muito bem editados, tem música dramática, imagens impactantes, uma edição impecável, narrativas envolventes, né, e explicações, e é o que mais nos interessa, que são explicações aparentemente mais simples. E é justamente isso que consegue prender a atenção das pessoas. Mas a história não é apenas contar uma história, né? Não se trata somente de narrativa. A história ela exige método, ela exige confronto de fontes, exige uma análise de contexto também, que isso aqui é muito importante, exige também um debate entre as interpretações, ou seja, daqueles autores consolidados sobre um determinado tema. E quando tudo isso é substituído por uma narrativa, aquele que é o aluno ou a pessoa que gosta de estudar história, ela não aprende, né? Ela está aprendendo outra coisa, ela aprende uma versão. Pense, por exemplo, na escravidão no Brasil, né? É um tema extremamente complexo, cheio de nuances, cheio de debates historiográficos, cheio de questões sociais, econômicas, políticas, culturais, mas muitas vezes o assunto é reduzido tão somente a uma explicação simples, feita apenas para defender uma visão ideológica. E quando isso acontece, a realidade histórica começa a ser deformada para caber dentro de uma narrativa. Só que a história não funciona assim. A realidade histórica é um pouco mais complexa. Ela não cabe praticamente dentro de nossas preferências políticas ou ideológicas. É quando tenta se simplificar demais um tema complexo, normalmente alguma coisa importante está sendo deixada de lado. Esse que é o problema. Então a gente tem a questão da teoria das teorias da conspiração, que geralmente funciona da seguinte forma: ela pega um fato real, depois constrói uma explicação baseada nas intenções ocultadas, né, ou manipulações secretas, verdades escondidas, coisas desse gênero. E tudo isso parece fazer sentido, mas parecer fazer sentido não é propriamente a mesma coisa de ser verdadeiro. Esse tipo de conteúdo funciona porque simplifica a realidade, cria vilões claros, promete revelar segredos, então isso desperta a nossa curiosidade, desperta o nosso interesse e faz com que o espectador e isso faz o espectador sentir que entendeu tudo. Só que entender rápido não significa entender bem, tá? E esse talvez seja um dos maiores perigos que essas teorias
da conspiração aplicada à história pode nos trazer. Elas dão uma sensação de conhecimento sem realmente produzir compreensão. A, a história de verdade não é opinião. A história trata-se de um método. Por exemplo, o historiador trabalha com fontes, compara versões, analisa contexto, confronta evidências, investiga contradições e, principalmente, aceita a complexidade dos fatos históricos. A teoria da conspiração faz simplesmente o contrário. Ela começa com uma conclusão pronta e depois tenta encaixar tudo dentro dela. A história, por exemplo, ela começa com perguntas, né? A conspiração, no caso, ela já começa com uma resposta. E aí que está a grande diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, a pessoa que né, está indo para o método historiográfico mesmo ela quer. A pessoa que quer está estudando, quer compreender o método historiográfico, ela a pessoa que quer a pessoa que quer começar com o método historiográfico, ela quer compreender. Já a outra, né, que está ali alucinada por teorias da conspiração, ela muito pelo contrário, ela quer convencer, que são coisas totalmente diferentes uma das outras. Ah, aqui entra um outro importante que esse vídeo pode te ajudar, que é o seguinte: videoaulas podem, né, sempre é bom, elas podem despertar interesse, né? Podem introduzir o tema, podem facilitar o aprendizado, isso não é nenhum problema, isso daqui é uma coisa muito saudável. O problema não é aprender pelo YouTube, né? O problema é transformar o YouTube em uma única fonte de conhecimento. Se você realmente quer aprender história, você precisa um pouquinho além, você precisa ler, consultar livros, precisa entrar em contato com diferentes interpretações acerca daquele mesmo evento. Precisa também mais o que? Precisa lidar com fontes, porque é nesse processo que se desenvolve o pensamento crítico. E sem o pensamento crítico, qualquer narrativa convincente pode parecer verdadeira. Então você precisa evitar esse tipo de armadilha. Comece a fazer algumas perguntas simples para sempre que assistir um conteúdo histórico. Esse vídeo apresenta fontes? É uma pergunta muito boa. As fontes podem ser verificadas? Existe um debate historiográfico sobre isso? Também é uma pergunta muito boa. Uma outra seria perguntar assim, honestamente, né? Essa questão está simplificada demais. Outra coisa, né? O objetivo de parecer. Outra coisa que nós podemos perguntar é o seguinte: o objetivo parece ser compreender o problema histórico ou apenas convencer ou me convencer de alguma coisa? Também é um bom critério de análise quando nós formos expostos a este conteúdo. Outra coisa também, né? Isso é muito interessante porque essas perguntas fazem uma enorme diferença. Porque aprender história não é apenas consumir conteúdo, é aprender a pensar dentro daquele campo de conhecimento, né? E eu quero terminar esse vídeo aqui com uma observação que eu considero muito importante e trago aqui para vocês por conta disso, né? A teoria da conspiração não são perigosas apenas porque elas podem estar erradas. Não é isso, não se trata disso só. Elas podem ser perigosas porque parecem verdadeiras. E quando alguém constrói seu conhecimento sobre algo que parece verdadeiro, mas não é, aí acaba criando uma base intelectual bem frágil. E uma base intelectual frágil não aprende, não sustenta um aprendizado sério. Nem na escola, nem na universidade, nem na vida. Por isso, mais importante do que decorar datas ou repetir informações é aprender a perguntar, verificar e analisar, né, e confrontar as ideias. Isso é muito importante, saudável,
Porque quem não aprende a pensar historicamente acaba acreditando em qualquer história. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou desse vídeo e quer aprender história com método, clareza, pensamento crítico, se inscreva no canal e me conta aqui embaixo qual o tema histórico que você acha que mais sofre esse tipo de simplificações ou teorias das conspirações. Me conta aqui nos comentários qual é o tema histórico que você acha que mais sofre com simplificações e teoria das conspirações. Bota aqui embaixo aqui que eu estarei lendo seus comentários e respondendo à medida do possível. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.